O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Meus irmãos e irmãs, as leituras desta liturgia do 27º domingo do tempo comum nos convidam hoje a meditar sobre este dom do matrimônio e da família. Da graça que o Senhor deu ao ser humano de viver em comunhão, em união, em partilha de vida. Todo o fundamento da nossa existência como comunidade, seja comunidade de fé, de família, de amizade, é aquela expressão do próprio Deus que ouvimos no início desta primeira leitura da missa de hoje. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. O ser humano não foi criado para a solidão. E precisa de alguém que lhe seja semelhante. É como se não fosse suficiente a sua amizade com Deus, porque Deus lhe é infinitamente superior, menos ainda a sua relação com os outros seres, com os animais, que lhe são infinitamente inferiores. Nós precisamos de uma relação com este sentimento de igualdade, onde possa haver verdadeiro amor, onde haja respeito da liberdade de cada pessoa. Não é bom que o homem esteja só. Isto foi gravado no nosso coração, é o fundamento do que chamamos da antropologia cristã, ou seja, da visão que a Sagrada Escritura nos apresenta
do ser humano, da compreensão do ser humano. O que é o ser humano? É um ser em relação. E por isso há essa diferenciação. Deus os fez homem e mulher, para que na diferenciação e na deficiência individual se busque o complemento, e assim a humanidade só é completa na união do homem e da mulher. O homem sozinho é deficiente, a mulher sozinha é deficiente. E a alegria que nós deveremos ter por nos considerarmos deficientes e não autossuficientes, deve ser aquela mesma de Adão que exclamou: desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E assim nós temos a humanidade completa, quando há este reconhecimento de alguém que é osso dos ossos, carne da carne, mas ao mesmo tempo é diferente e complementa. E é neste complemento que se realiza a vida humana. Nós somos seres de relação. Nós não nascemos para o isolamento e é por isso que somos marcados por isto que eu chamei de deficiência. É o mesmo que dizer, nós não somos autossuficientes. Nós dependemos uns dos outros. E é isto que nos impulsiona também para o encontro, para o amor, para a partilha, reconhecendo a nossa própria necessidade, a nossa própria deficiência, nós enxergamos também a do outro. Isso nos impulsiona para o encontro, para a colaboração, para que possamos nos complementar reciprocamente. E se isso acontece em tantas relações que estabelecemos em nossa vida, como esta relação de uma família de fé, através de nossas amizades, das nossas relações até de trabalho, porém, não há nenhuma união que represente isso como a união matrimonial. Tanto assim que nosso Senhor elevou esta união natural à dignidade de sacramento. É tão importante a união entre o homem e a mulher, que nosso Senhor Jesus Cristo lhe deu a dignidade de sacramento para que esta união se tornasse sinal do próprio amor de Deus pela humanidade, sinal da amizade que deve existir entre a humanidade e Deus, entre Cristo e sua igreja. E assim nós percebemos a grande dignidade do matrimônio. E assim nós também conhecemos que aquilo que Deus quer é também o que o ser humano quer. Nós hoje queremos refletir, sobretudo em relação aos fundamentos desta união, para que nós não fiquemos preocupados muito nos motivos para a separação. Uns que justificam, outros que recusam. Mas importante, meus irmãos e irmãs, é conhecermos quais os motivos para a união matrimonial. Porque essa união, ela só se realiza se os motivos forem fortes. Para que as pessoas tenham mais motivos para estarem unidas do que para estarem separadas. E é este o motivo. Deus quer, Deus uniu. E aquilo que Deus quer é também o que cada pessoa quer. Nós encontramos que cada pessoa humana também deseja esta união. Basta ver que quando alguém se aproxima da igreja, pede a bênção para o seu matrimônio, ninguém vem para o dia do seu matrimônio pensando em separação. Quem não deseja, quem tem a vocação matrimonial, a primeira coisa que deseja é que se encontre alguém com quem se possa partilhar a vida inteira. Todo mundo deseja isso, meus irmãos e irmãs. Quando isso não se realiza, acontece frustração, dor. É um drama quando isso não se realiza. Porque não é que você desobedece a Deus, é que você acaba por não alcançar um desejo de sua vida, do seu coração.
Não é só por obedecer a Deus. A obediência a Deus, na verdade, nasce do entendimento, do convencimento de que a própria pessoa deseja. Quem já é casado, deseja que este casamento dure para sempre. Quem está à busca de um matrimônio, deseja encontrar alguém com quem possa viver para sempre. Quem se casou e não conseguiu isso, sofre por causa disso. E não porque tem uma lei que determina, mas porque tem um desejo no próprio coração. Mas aí nós temos que nos perguntar, e por que nem sempre acontece? Se esse é o desejo de Deus e o desejo do ser humano, por que tantas vezes nós encontramos que esse desejo não se realiza? Nosso Senhor deu essa resposta. Foi por causa da dureza do vosso coração. O desejo de Deus é que aqueles que se unem em matrimônio sejam uma só carne e vivam esta relação sempre. O desejo do ser humano é o mesmo, mas pode ter um obstáculo: a dureza do coração. E como se manifesta esta dureza do coração? A dureza do coração, meus irmãos e irmãs, é a decisão de não amar, mesmo que diga que ama. O coração, ele é suave quando ama. Ele é duro quando não ama. E é preciso entender que o amor, ele é exigente. Ele pede renúncia. E é isso que muitas vezes acontece. As pessoas até desejam viver um matrimônio alegre, feliz, mas muitos não estão dispostos a renunciar àquilo que impede esse desejo. Isso não acontece só no caso do matrimônio, acontece em tantas situações da nossa vida. Por exemplo, quem é que não deseja saúde? Acho que todo mundo, se tem um desejo que está sempre presente diante de Deus, acredito que o pedido de saúde é o que mais Deus tem que escutar todo dia. Acho que todo dia todo mundo pede saúde a Deus. A pessoa deseja saúde, mas sabe que, por exemplo, alguns alimentos prejudicam a sua saúde e não renuncia ao alimento. Quer a saúde, mas não quer renunciar. Quer ficar sem diabetes, mas quer comer doce de coco todo dia. Se excede na bebida, não luta para vencer certos vícios e assim por diante. Observemos como a humanidade é misteriosa. Deseja uma coisa e faz outra. Não é diferente no matrimônio. Tem uns rapazes que querem casar e querem manter a vida de solteiro, saindo toda sexta, sábado e domingo, tendo as mesmas companhias, quer ter uma mulher como sua esposa, sem renunciar às outras e assim por diante. Tem umas moças que querem casar, mas querem manter os seus caprichos. Sobretudo na nossa geração, alguns pais e mães dão muito dengo aos filhos. Aí as pessoas se casam e querem que o marido, por exemplo, mantenha aqueles dengos. Uma moça caprichosa, ou seja, cheia de capricho, dá um trabalho aos maridos. Porque ela espera que o marido as trate como o pai e a mãe. E não é para ser assim. Então, as pessoas querem esta união, mas não estão dispostas a fazer a renúncia que esta união exige. Mas é necessário fazê-lo. E isso se chama amor, meus irmãos e irmãs. Essa dureza do coração se manifesta quando as pessoas fizeram uma inversão. Observem como as pessoas, quando falam de matrimônio, se ainda estão procurando um matrimônio, têm a mania de dizer: eu quero encontrar uma pessoa que me faça feliz. Quando já estão no matrimônio, diz: você tem que me fazer feliz. E quando quer encontrar motivo para
desfazer o matrimônio, muitos costumam dizer, é porque ele não me faz feliz, ela não me faz feliz, sem perceber que é exatamente este o defeito. Meus irmãos e irmãs, a felicidade é o desejo de nossa vida e de nossa alma. Mas enquanto nós a buscarmos em um modo um pouco obsessivo, essa busca narcisística da felicidade nunca trará felicidade a ninguém. Em qualquer situação, mas principalmente no matrimônio e família, só existe uma possibilidade, uma só, e não tem outra saída, para se alcançar a felicidade. Só é possível ser feliz quando nós renunciarmos à busca da nossa felicidade e começarmos a buscar a felicidade da outra pessoa. Ninguém é feliz sem fazer outra pessoa feliz. Não há nenhuma pessoa feliz neste mundo sem ter feito outra pessoa feliz. Portanto, ao invés de ficarmos narcisisticamente buscando a nossa própria felicidade, nós precisamos entender que a felicidade é um reflexo da felicidade do outro. Na relação entre pais e mães com seus filhos, isto fica muito mais claro, é fácil de entender. Aí sim nós encontramos, como os pais e as mães costumam dizer, a minha felicidade é ver a felicidade do meu filho. Eu tenho escutado tantas mães que dizem, eu estou feliz porque meu filho está feliz. A minha felicidade é ver meu filho feliz. A minha felicidade é saber que minha filha está feliz. Qual a mãe que não pensa isso? Qual o pai que não pensa isso? E por que não pensa a mesma coisa em relação à sua mulher e ao seu marido? E em relação também às outras pessoas, no dia que o marido colocar como único objetivo de sua vida, a minha felicidade é ver minha mulher feliz. A minha felicidade é ver o meu marido feliz. Esta felicidade virá como reflexo. Já que eu falei aquela palavra narcisístico, é porque daí vem a palavra de uma história, de um mito antigo chamado Narciso, que tem exatamente isso. Este que se apaixonou por si mesmo, que é incapaz de amar alguém, que só pensa que se voltou para si mesmo, que se afogou, porque contemplou a sua imagem em um lago e quis abraçar a sua própria imagem e desprezou o amor de Eco. Tem essa história que dá nome a narcisismo, que é uma doença da nossa época, e tem esse Eco. E Eco, nós sabemos o que é. Eco está escondida, presa, angustiada na caverna, porque foi desprezada por Narciso. Narciso foi incapaz de lhe dizer, eu te amo. A questão é, Eco, se você vai numa caverna, você grita, eu te amo, e Eco lhe responde, eu te amo. O Eco responde, eu te amo. Amor tem que ser isso. Amor não pode ser uma busca. Amor tem que ser eco, reflexo. Ou seja, eu tenho que tomar a iniciativa. Aquilo que eu quero receber, primeiro eu tenho que dar. Se não for assim, meus irmãos e irmãs, nós vamos continuar olhando os sintomas sem tocar a causa. Enquanto nós não amadurecemos para esta realidade de um amor que sai de si, amor é saída sempre ao encontro da outra pessoa. E isso é a única cura para a dureza do coração. Mas tem um pouco mais. O Senhor diz, o que Deus uniu, o homem não separe. É Deus que une. E é disso que nós precisamos nos lembrar. Deus une. Ora, o amor de um homem e de uma mulher precisa ser um amor recíproco no matrimônio, mas não fechado. O matrimônio precisa se basear no amor recíproco e, ao mesmo tempo, no amor aberto a um terceiro. Ou seja, o matrimônio só se realiza quando um homem e uma mulher se amam e os dois juntos amam alguém.
Em primeiro lugar, Deus. Quando os dois se amam e os dois juntos amam a Deus que une, este amor, ele se sustenta, ele é forte. Mas não é só isso. É que este amor, ele deve estar aberto à vida. Jesus disse assim: deixai vir a mim as crianças, não a proibais. Hoje nós poderíamos dizer, com essas palavras de Jesus: deixai nascer as crianças, não as proibais. Porque os filhos no matrimônio é essa abertura do amor. Agora tem um homem e uma mulher que amam juntos outras pessoas. Não é um egoísmo a dois. Eles são uma só carne, mas eles estão abertos para amar outras pessoas, os seus filhos. E os dois juntos amam os seus filhos. Nós sabemos como é difícil quando só um tem que carregar o peso deste amor. Mas quando os dois juntos amam, e se amam reciprocamente, e amam a outros, como no caso dos filhos, este amor vai ficando cheio de sentido e de vida. Mas hoje nós temos um fechamento à vida. A primeira leitura fala que Adão dava o nome aos animais. E nós chegamos ao ponto, meus irmãos e irmãs, que tem pessoas, sobretudo entre as mais ricas, infelizmente, que agora colocaram na cabeça que é mais fácil ter a companhia de um animal de estimação no lugar dos filhos. Embora isso se explica pelo fato de que um animal, a quem nós deveremos dedicar cuidado, porque foi isso que Deus nos pediu, ele está submetido a nós. Nós podemos manipular um animal. O animal não ama ninguém. Quem tiver o seu cachorrinho, é melhor não dizer que é pai de pet e nem mãe de pet, que isso é feio, mas ele não lhe ama. A primeira coisa, olha, o seu cachorrinho não lhe ama. Pode saber disso. Se alguém acha que o seu cachorrinho lhe ama, está sendo iludido. É mentira, ele não lhe ama. Ele é dependente de você, que é bem diferente. Amor não pode coincidir com dependência. Se você parar de fazer carinho no seu cachorro e outro começar a fazer, ele troca de amor rapidinho. Se você parar de dar comida ao seu cachorro e outro começa a dar comida, ele troca de amor, porque ele não lhe ama, ele é dependente, ele é bonzinho com você porque sabe que você vai lhe dar comida e assim por diante. O problema, meus irmãos e irmãs, é que algumas pessoas querem, no matrimônio, tratar o seu esposo ou sua esposa com a mesma atitude. Nenhum homem sentiria qualquer peso se esperasse que a sua esposa fosse manipulada por ele, dependente dele. Mas o ser humano não é assim. O ser humano é um ser livre. O ser humano é um mistério. E a mesma coisa que acontece com os filhos. Ninguém deve ter um filho como para me fazer feliz. Deve ter para fazer alguém feliz, para ser um dom de vida. E assim ter um mistério. Porque o ser humano é um mistério, é livre. Os animais não são livres, o ser humano é. Então o amor se realiza entre duas pessoas livres. Um homem e uma mulher, um pai e um filho. E é por isso que a abertura à vida é fundamental para que se realize este matrimônio segundo o jeito de Deus. Deixai vir a mim as criancinhas. Deixai nascer as crianças. Os casais jovens não tenham medo disso. É importante demais para que a vida se mostre com toda a sua força. Às vezes alguns casais reclamam um pouco de monotonia. Cria uns 5 filhos, 6 ou 10, para ver se dá tempo de ter monotonia. A primeira coisa que vai descobrir, quem tem mais de um filho, é que um é diferente do outro. Aliás, quem quer ter muitos filhos já vai sabendo, porque pode pensar, já tem um. Quem tem só um filho, pensa assim, eu já aprendi a criar, o segundo vai ser mais fácil. Engano, não é verdade. Porque não existem duas pessoas iguais. O ser humano não tem ninhada, não tem. Tem
um mistério único em cada filho. Cada um é diferente do outro. E é preciso que se abra a vida para que essa vida se encha de alegria, uma casa cheia de crianças, cheia de alegria. É isso que nós deveremos pensar, esse desejo de vida. Mas os casais jovens passam por tantos constrangimentos. Tem 2 erros. Queria aproveitar essas ocasiões para pedir às pessoas, aconselhar, se é que pedir. Se você conhece um casal jovem que não tem filho, faça o favor de não ficar perguntando a ele quando é que vai nascer seu filho. Porque isso é horrível. Você não sabe o drama que a pessoa está passando. Pode ser que a pessoa esteja tentando ter um filho e ainda não conseguiu. E essas perguntas só pioram a situação. Isso é falta de educação, falta de bom senso e falta de respeito. Ficar perguntando a um casal que não tem filho, quando é que você vai ter seu filho? Pressionando, é feio isso. Mas é interessante que as mesmas pessoas que perguntam ao casal que ainda não tem filho, quando é que você vai ter seu filho? Depois que tem o primeiro e talvez tenha o segundo, já começa a perguntar, já parou, né? Quando é que vai parar? Veja que horror. As pessoas pensam que filhos é como se fosse um objeto que eu devo ter 1, 2, já causa uma surpresa. Depois de 3, as pessoas começam a ser insultadas. Isso não está certo. Nós deveríamos ter essa liberdade, dessa abertura à vida, o respeito às pessoas que passam pelo drama de não poderem ter filho, e o respeito à liberdade daqueles casais que querem, com as renúncias necessárias, porque as renúncias são sérias para quem quer ter uma família grande. Esses casais devem ter a alegria, o apoio, e nós deveremos dar a liberdade para que a vida se faça presente. Meus irmãos e irmãs, nós cristãos precisamos ter esse bom senso por causa da palavra de Deus. Buscar a felicidade da outra pessoa, só assim nós seremos felizes. Esse amor recíproco, para que não pese só de um lado, e o amor que se abre para amar a Deus e mais alguém, que são os filhos. O casamento não deve ser fechado, mas aberto. Por isso que a igreja chama abertura à vida. É assim que se realiza o matrimônio. Se nós considerarmos isso, nem precisaríamos falar de divórcio e separação. Só precisa falar de divórcio e separação, como fez Moisés na sua época, onde havia coração duro, onde tem um coração cheio do Espírito Santo, cheio de amor e cheio de vida. Divórcio e separação tornaria um assunto supérfluo. Mas infelizmente ele não é supérfluo, porque o mesmo motivo que nosso Senhor disse na sua época, permanece no nosso tempo: dureza de coração. O que amolece o coração se chama amor. E amor é isso: querer a felicidade do outro e, sobretudo, abrir-se a Deus e ao próximo. Vamos viver assim e rezar hoje pelas famílias, pelas que sofrem, pelas pessoas separadas, pelos dramas, pelos sofrimentos de muitas pessoas, mas, sobretudo, vamos celebrar hoje a alegria do amor, a beleza da família, a realização feliz de quem, com fadigas, sofrimentos e renúncias, leva adiante o seu matrimônio ao longo de sua vida. Que Deus ajude as famílias que estão passando por dificuldades e que Deus alegre ainda mais aquelas que estão vivendo este projeto tão bonito do amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.